E aí, você acha que Jesus ele ensinou acerca da reencarnação? É esse o nosso tema hoje aqui no programa Escola Bíblica, na temporada O Espiritismo à Luz da Bíblia. Esses outros conceitos e perguntas agora em mais esse tema, nessa terça-feira, junto com você. E eu espero a sua interação na Escola Bíblica de hoje, a gente volta já. O Escola Bíblica é a maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. Interativa por quê? Porque você participa aqui, você interage, você apresenta o seu ponto de vista e nós aprendemos juntos. Que tal aprendermos mais? Ninguém sabe tudo, estamos apenas estudando, ainda mais o que diz respeito à Bíblia. É sempre uma fonte inesgotável de conhecimento, de ensino. E nós estamos estudando essa semana mais um tema, a Bíblia, pegando a base bíblica e analisando conceitos, inúmeras ideias. E claro, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus diz. Jesus, a nossa referência, a nossa base de ensino no Novo Testamento e também o Deus permanente em toda a história bíblica. O que ele fala sobre o conceito da reencarnação? Ele ensina esse conceito? Para você que está chegando agora, você amigo católico, você presbiteriano, você metodista, você batista da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, você da Umbanda, você hinduísta, não importa, nós estamos apresentando aqui um conceito bíblico acima do que tudo baseado na Bíblia, ensinos espiritualistas e avaliando esses ensinos espiritualistas. É isso, tá bom? E essa semana falando sobre a reencarnação aqui. Vamos juntos aprender sobre a Palavra de Deus e eu quero desafiar você a entrar em contato com a gente agora e ter aí na sua mão o material que é a nossa base de estudos, tá? Se você quiser ter aí no seu celular, a Novo Tempo está oferecendo para você, se você quiser ter no seu celular, no smartphone, no tablet, e para você responder as perguntas que a gente tem apresentado aqui, é só você entrar no biblia.com.br, é o site da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, e você pode fazer online o estudo que nós estamos apresentando aqui. Nós temos pego ele como base do nosso estudo, ok? biblia.com.br, você entra lá e você clica na revista O Espiritismo à Luz da Bíblia, cadastra e você vai poder fazer online. Agora, se você quiser baixar agora no seu celular, isso agora mesmo, bem fácil, você entra nesse site que você está vendo agora. Você entra no seu celular, está com o celular fácil aí, então você abre ali a sua internet e escreve adv.s T de tatu, S de sapo, T de tatu, barra PDF, tá bom? E você está vendo ali na terceira linha, tá bom? Na terceira linha aqui de baixo, faça o download do curso adv.st barra PDF. Apareceu, vai estar escrito assim, você quer fazer o estudo sobre o Espiritismo? Clica no OK, você vai preencher uma ficha e vai chegar no seu e-mail esse estudo. É bem fácil, bem rapidinho e você pode ter esse material aqui. Vamos orar e daqui a pouco, durante o programa, eu vou interagir com você que tem acompanhado a gente, que tem participado de várias crenças diferentes aqui na TV Novo Tempo. Senhor, nós abrimos nosso coração mais uma vez e pedimos a Tua orientação, porque nós somos falhos, nós erramos nos nossos conceitos, nas nossas aprendizagens, mas Tu és o dono da verdade. Então nos ensine nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que você viveu numa época em que algumas mensagens televisivas, filmes, novelas intensificaram profundamente a visão que nós temos apresentado essa semana, que é a visão da reencarnação, né? Ou do uso mediúnico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda, sobre vários temas, sobre o karma, os médiuns e outros mais nas próximas semanas. Mas eu queria que você se lembrasse comigo
desse filme. Esse é um filme de 1990, Ghost. Venceu o Oscar em 1991, nas categorias Melhor Atriz Coadjuvante, com Whoopi Goldberg, o melhor roteiro original. O filme conta a história de Sam, que após ser assassinado, tenta ajudar sua esposa, que corre o risco também de ser morta. E aí continua a história. Para prosseguir e comunicar-se com a esposa, ele conta com o auxílio de Oda, mãe, uma médium charlatã no filme, né? Embora a médium seja charlatã, rendendo bons momentos de comédia, o espiritismo no filme é bem real. Se lembra disso? Vencedor de Oscar, influenciou o mundo da época e até os dias de hoje também. Não tão distante, uma novela televisiva apresentou também esse tema, A Viagem. Tá lembrado? Não sei se você assistiu ou não. A Viagem, também de 1991, no mesmo ano, foi uma das novelas mais belas no sentido estético. Envolvente também, produzida sendo remake, né? Uma releitura da novela original nos anos 60. A Viagem mostra que pessoas más vão viver num local horrível após a morte e pessoas boas num lugar bom. As pessoas que se perderam podem continuar evoluindo até poderem viver num lugar espiritual melhor. Essas são duas influências muito fortes na década de 90, no início da década de 90, falando sobre a reencarnação. Mas a pergunta que surge para mim e para você é: o que é reencarnação? Se você está chegando agora. Ontem nós falamos sobre isso, apresentamos o que o Antigo Testamento fala sobre isso e hoje vamos entender o que Jesus fala, se Jesus ensinou ou não. Antes eu quero dar o conceito sobre reencarnação e a gente vai para a pergunta número 2 do guia de estudos que você tem aí e vamos responder juntos a pergunta. Reencarnação, o que é? Esse é o conceito. O prefixo re, de repetição, e o verbo encarnar, tornar a tomar corpo, é entendido pelos espíritas como sendo o meio de purificação do espírito. A reencarnação é um caminho pelo qual o espírito reencarna. Nós vamos então à pergunta número 2 do nosso guia de estudos, falando sobre Jesus, e essa que você vê na tela agora. Teria Jesus ensinado sobre a reencarnação? É esse um conceito visível nos ensinos de Jesus, claro nos ensinos de Jesus? A gente começa a entender agora através da resposta de João 11, versos 11 até 14 e o verso 15 também. Diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas não vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. A gente vai explorar um pouco mais esse conceito aqui nos próximos programas. Mas a gente começa a perceber algo muito importante. No ensino de Jesus, nos fundamentos doutrinários de Cristo, a morte era comparada a um sono. Em que sentido? No sentido de não percepção, no sentido de que o ser humano, quando está dormindo, ele não tem conhecimento do que acontece ao redor, ele não tem relacionamento com ninguém. E a morte, comparada a um sono, ela tem essa representatividade. E Jesus começa a dizer isso. Mas existem outros textos também. João continua dizendo assim, o Evangelho de João, capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus fala sobre reencarnação. Na verdade, Jesus fala sobre ressurreição. Em momento nenhum, quando a gente folheia os evangelhos, né, vamos folhear Mateus, Marcos, Lucas ou João, a base, muitas vezes, das crenças espiritualistas, né, aqui nós vemos que Jesus, em momento nenhum, ele aprova, ele assina embaixo a reencarnação. Mas ele diz o seguinte, que o processo para que o ser humano ele tenha a oportunidade à vida novamente depois que ele morre, é quando Jesus ressuscitar.
E foi isso que aconteceu com Lázaro. João 6, verso 40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus claramente dizendo aqui, no último dia, que último dia? Você que acompanhou o estudo Apocalipse Revelações de Esperança, que foi a temporada anterior aqui, nós falamos muito sobre isso, né? Intensificamos esse conceito e tem que ficar claro para a gente nos ensinos de Jesus. Em momento nenhum a Bíblia aprova o conceito da reencarnação, mas ela aprova o conceito da ressurreição em Jesus. Agora, deixa eu ser bem claro com você, amigo que está acompanhando a gente aqui. Não sei no que você acredita, mas uma coisa eu posso dizer. Muitos que estão acompanhando a gente, que são amigos espíritas, mas muitos evangélicos, muitos católicos, e aí a gente vai para um mar de pessoas aqui no Brasil. Muitas pessoas acreditam na vida após a morte. Já percebeu que muitas vezes os católicos dizem assim, olha, e eu já vi católicos às vezes criticando os espíritas, ou evangélicos criticando os espíritas, e aqui a gente não dá para criticar ninguém, a gente está para esclarecer. Não criticar evangélico, espírita, católico, mas à luz da Bíblia, ela traz uma informação. Por que eu estou dizendo que muitas vezes se criticam os espíritas? Mas, ao mesmo tempo, o catolicismo acredita na vida após a morte. Porque acredita que a pessoa vai para o céu ou para o inferno, que é a alma da pessoa. E não é muitas vezes isso que o protestantismo, ou que o pentecostalismo, né, ou que os evangélicos acreditam também. Então, nós temos que entender, e no primeiro estudo que fizemos, que biblicamente, em momento nenhum, a Bíblia apresenta uma alma que desencarna. E aí nós entendemos que todos nós temos que aprender bastante da Bíblia. Ela tem muito a nos ensinar. Ela tem verdades que às vezes nós desconhecemos. E às vezes nós apontamos outras pessoas como desconhecendo essas verdades, mas muitas vezes nós estamos envolvidos em costumes, em tendências familiares que ensinaram algumas lições espirituais, mas não condizem com o que a Bíblia diz. Nós temos uma imagem de Jesus aqui, uma foto de Jesus, e uma frase que eu gostaria que você lesse comigo, que diz o seguinte: Jesus, ao contrário do que afirmou Allan Kardec, não ensinou sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Para Jesus, na morte existe uma interrupção da vida, sendo essa vida devolvida apenas na ressurreição no último dia. Portanto, aceitar a reencarnação é que significa negar as palavras de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, de coração aberto. Nós vamos aprofundar esse tema ainda essa semana que vem, mas eu queria que você pensasse em algo. Depois do intervalo, a gente vai ter uma pergunta para você. Vamos lançar mais uma pergunta para você, a pergunta 3. Mas pensa numa coisa, você só tem essa vida. Você é único. Você foi feito por Deus. Você não é uma junção do que foi no passado e o presente, e outra pessoa será o que você é, ou aprimorará aquilo que você é. Não, você é você. Deus te criou como você é, um ser único, especial. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje é o momento da gente buscar em Deus a fonte da verdade. Hoje é o momento da gente buscar em Deus aquilo que Ele espera de nós. Não conte com o amanhã, não conte com o aprimoramento numa vida futura, porque não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Jesus ensinou. A gente vai para um rápido intervalo. Após o intervalo, a gente volta a abordar um pouco mais o que a Bíblia fala sobre esse tema. Eu quero mandar um abraço para você. Interaja com a gente nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube também. A gente volta já. Mais uma vez estamos juntos aqui, estudando a Palavra de Deus e acreditando com você que a Palavra de Deus é a fonte da verdade, da revelação, e é quem dá sentido à vida, que traz fé, que traz paz, que traz esperança
de dias verdadeiramente melhores. A gente volta nesse bloco interagindo com algumas pessoas que estão escrevendo para a gente aqui pelas redes sociais. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que tem acompanhado a gente também. Vamos ao primeiro contato que teve com a gente aqui. Aliás, várias pessoas, mas a gente vai apresentar pelo menos dois aqui. A Maria Luísa Codan. Ela diz o seguinte: eu fui espírita da Umbanda durante 17 anos e para quem está dentro parece estar certo, mas por isso precisam de muita oração. Olha, eu respeito a você, porque eu sei que tem muita gente assistindo a gente, amigos da Umbanda, amigos kardecistas, amigos espiritualistas de várias crenças, e entendo as palavras da Maria Luísa, uma pessoa aí vitoriosa, uma pessoa que realmente se dedicou ao estudo da palavra de Deus e sincera. E eu sei que existem pessoas como a Maria Luísa, sinceras em várias religiões. Deus tem pessoas sinceras em várias religiões. E sempre que a gente abre o nosso coração, Deus ele vai revelando as suas verdades para nós. Ele vai nos ensinando aí, assim como todos nós podemos aprender. Obrigado, Maria Luísa, Deus abençoe você, viu? Temos mais uma interação aqui. O Elielson também fez contato com a gente. Elielson Paz Pereira. É sempre bom aprender da palavra de Deus. Estou acompanhando, está sendo uma bênção aprender um pouco mais desse tema. Elielson, obrigado por fazer contato com a gente também. Continue aprendendo, porque eu estou aprendendo, estamos crescendo juntos aqui, estudando a palavra de Deus. Existe algo interessante que eu quero apresentar para você aqui, é que muitos acreditam que a reencarnação e a ressurreição é a mesma coisa, sabia disso? A pergunta 3 é essa daqui. E a afirmação de Allan Kardec de que para os judeus reencarnação é outro nome para a ressurreição. Será que de fato nós falamos que ressurreição é a forma como Jesus vai usar para trazer novamente o ser humano à vida e não à reencarnação? Agora, será que os judeus acreditam que é a mesma coisa? Será que quando a gente vai nas fontes bíblicas ou fontes judaicas, eles acreditam ser as mesmas coisas? Olha só o que Allan Kardec diz aqui no livro Segundo o Espiritismo, capítulo 4. Diz assim, a gente tem apresentado as fontes aqui para você entender, e você, quem sabe que é um amigo espírita, para que você entenda que nós temos apresentado as fontes, ok? Então, apresentado o conceito bíblico sobre o tema. Olha o que diz, não há dúvida que sob o nome de ressurreição, olha o que diz Kardec, o princípio da reencarnação era apenas uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Então, Allan Kardec diz o seguinte, que Jesus ensinou sobre a reencarnação, que é a mesma coisa de ressurreição. E quando você nega a reencarnação, você nega Cristo. Só que quando a gente vai até a Bíblia, a gente começa a entender algo diferente. Mas eu quero apresentar outras informações para você. Reencarnação, o conceito reencarnação é o ato, o efeito de reencarnar, que é ter pluralidade de existências com um só espírito, em corpos diferentes, ok? No entanto, o conceito para ressurreição é diferente. São conceitos, explicações e teologias totalmente diferentes. Ressurreição vem dos termos gregos anástasis e égersis, que significam levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra, ressuscitar, se levantar. E é isso que a Bíblia diz que Jesus vai fazer quando ele voltar. Então são conceitos diferentes. Allan Kardec assimila as duas coisas, não, mas a Bíblia diz assim, que o conceito bíblico é diferente. Isaías 26:19 diz assim, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, o que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha que interessante esse texto. A terra lançará de si os mortos, eles levantarão. Ressurreição é um ressurgimento. Se a pessoa estava, como nós lemos há pouco aqui, sem conhecimento algum, comparada àquele que dorme, a ressurreição diz que Jesus vai pegar mais uma vez do pó da terra e ele dará nova vida. Você entende que são conceitos
que na cabeça de muitos pode parecer similar, mas não é. São ideias diferentes. É claro que no meio do judaísmo, nas várias ramificações judaicas, como existem várias ramificações em várias religiões, é claro que alguns judeus, alguns conceitos judaicos assimilaram o conceito egípcio de reencarnação. Lembra que eles estavam no Egito presos, falei sobre isso ontem, e muitos saíram do Egito e levaram consigo algumas crenças, e uma delas é a reencarnação. Mas o conceito geral do judaísmo, bíblico, o valor do Antigo Testamento, biblicamente falando, ele não aponta a reencarnação, ele aponta a ressurreição. E com isso nós entendemos então algo que nós apresentamos na semana anterior, que alma não é um conceito de um ser desencarnado e nem mesmo espírito, mas alma, biblicamente, é o ser completo. E espírito, que é apresentado em vários conceitos na Bíblia, no que diz respeito à morte, ele tem a ver com o poder de Deus que dá a vida. Na Bíblia, são mencionados 8 casos de ressurreição, sendo 7 de restauração da vida, isso é, ressurreição para tornar a morrer e não ressurreição para tornar a reencarnar. Então, quando Jesus ressuscitou, Jesus não chamou Lázaro, Lázaro, volta para o seu corpo. Não foi isso que ele disse. Ele disse, Lázaro, você que está aí no túmulo, você está no túmulo, saia para fora. Foi isso que ele disse. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que muitas pessoas estão fazendo questionamentos para a gente que são inteligentes e importantes aqui. Algumas pessoas estão dizendo assim, pastor, existe um outro Lázaro da Bíblia que fala que ele estava no mundo dos mortos. O que você fala sobre isso? A gente vai estudar uma semana só sobre esse ponto, tá? Vamos mencionar uma parábola, só para adiantar para você, é uma parábola. Algumas outras pessoas estão dizendo assim, e Saul, que conversou com uma médium? O que você fala, pastor? Nós vamos estudar só sobre isso. Alguns textos na Bíblia que aparentemente confirmam a visão da reencarnação, nós estudaremos aqui também. Quero apresentar para você mais um conceito, uma contradição entre ressurreição e reencarnação. Olha o que Allan Kardec diz. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então, ao mesmo tempo que Allan Kardec diz assim que os judeus eles tinham uma visão clara, eles não tinham uma visão completa. É o conceito que ele apresenta aqui. E ele completa dizendo o seguinte, os judeus designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama apropriadamente de reencarnação. Então, para Allan Kardec, reencarnação e ressurreição é a mesma coisa, mas para a Bíblia só existe de fato a ressurreição. Segundo Timóteo, diz assim, 3,16, toda a Escritura, não é só o Evangelho, mas toda a Escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para o quê? A ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. Esses são apenas alguns textos aqui, claros, que confirmam que o ser humano, ele de fato, ele ressurgirá quando Jesus renovar a vida do ser humano. Existem muitos textos bíblicos claros, a gente não pode apresentar todos aqui, ainda temos algumas semanas pela frente, mas você vai entender comigo e estudar alguns temas ainda. Deixa eu lembrar você, ontem eu falei de alguns. Nós vamos falar ainda sobre o Jesus da Bíblia e o Jesus do Espiritismo. É o mesmo Jesus? Eu sei que a Bíblia é clara em dizer quem é Jesus. Se você está assistindo esse programa, você acredita em Jesus, mas será que a sua visão é a visão bíblica? O que a Bíblia fala sobre os médiuns, que é um conceito dentro do Espiritismo também? O que a Bíblia fala sobre o estado do homem na morte? Tudo isso a gente vai estudar aqui
no Espiritismo à luz da Bíblia. Eu quero orar com você agora e quero agradecer a você que esteve com a gente. Amanhã, pela graça de Deus, estaremos juntos estudando mais um tema, 8h30 da noite, ao vivo, e eu espero você. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque a Tua palavra é clara em nos dizer que a vida depois da morte só é possível por meio da ressurreição em Cristo Jesus. Um dia nós queremos rever os nossos queridos e por isso nesse momento nós abrimos o nosso coração para entendermos essa mensagem e aguardarmos essa esperança. Nos dê força, nos dê coragem e nos dê firmeza de decisão nas Tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.